Botafogo vence e Arthur Jorge demonstra ter conhecimento do time. Pedrinho pode ser afastado da presidência do Vasco Associativo. O Vasco está uma bomba relógio, podendo acabar em até 2 anos. Será? Vou explicar. Zico alfineta Rodolfo Landim. Está complicada a relação dos dois, hein? Fluminense, informações sobre JK, que quer ser promoter, e Marcelo, que retorna de Madrid. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fique conosco. E outra coisa, notícia também. Rodolfo Landim se reaproxima do governo Lula, tá? Ele convidou o filho do Lula para o jogo do Flamengo contra o Amazonas. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Sou o Leandro Loureiro e apresento para vocês o canal Os Grandes do Rio. E vamos começar pelo Botafogo, que jogou ontem, ganhou de 1-0, que foi muito pouco pelo que o Botafogo produziu, tá? Botafogo, no primeiro tempo, não teve tão bem, mas no segundo tempo, com algumas alterações, o time melhorou. O time do Botafogo começou com surpresas, tá? 7 surpresas na escalação. Seria 8, né? Se ele confirmasse que o John realmente é o titular, mas ele não fala, então fica John, Gatito, não tem certeza, mas o John que tem jogado todo esse tempo, tá? Então o John é o titular hoje da posição. Na lateral entrou o Matheus Ponte no lugar do Damian Soares, foi uma novidade. O Barbosa ganhou a vaga do Bastos na zaga. O Cuiabano fez sua estreia no lugar do Hugo. O Hugo também estava sobrecarregado, já estava precisando de um descanso. No meio campo foi novidade, foi o Gregor e o Patrick de Paula, que deu uma folga para o Marlon Freitas e para o Danilo. O meia, e com ataque ali, né, que é os 4 atacantes, foi o Eduardo e o Luiz Henrique normal do time, e entrou a novidade. O Jefinho foi titular e Diego Hernandes, o uruguai, ganhou a chance. Mas o Botafogo melhorou depois, foi com as substituições, com a entrada de Danilo, Júnior Santos e Romero, que Romero jogou bem, gente. Romero jogou bem, tá? O Romero tá jogando muito bem. Ele entrou e mudou o time, o Botafogo foi superior e poderia ter feito muito mais. 1-0 foi pouco, mas o importante foi conseguir a vitória, dar esses passos, tá? E sobre o Botafogo aqui, o Arthur Jorge tem o controle total do time, tá? Ele mexeu com 10 minutos do segundo tempo. Ele falou que avisou os jogadores no vestiário. Os jogadores não fizeram o que ele queria, ele mexeu e deu certo, tá? Então, Zé, é um cara que está tudo encaminhado para o Botafogo fazer uma campanha melhor do que a do ano passado. Tá? Ele realmente tem um controle do time, está dando chance para todo mundo, está conhecendo o elenco, e a tendência é o Botafogo decolar. Tem tudo para ganhar essa próxima rodada agora e assumir cada vez mais a ponta do Campeonato Brasileiro. E lá, no jogo da volta, tem que tomar cuidado, que 1-0 é um resultado muito perigoso. Notícia do Fluminense, Marcelo volta de Madrid e está à disposição para enfrentar o Atlético Mineiro. Tá? Marcelo já está à disposição para essa rodada agora do Brasileirão. E John Kennedy, cara. John Kennedy, que ainda está afastado por tempo indeterminado, já manifestou, se pesquisar no YouTube, aí, internet tem. Ele alegou que o sonho dele, né, quando parar de jogar, é trabalhar com um promotor de eventos. Ele falou que gosta disso, ele gosta da noitada, né, e é comprovado isso. E espero que ele não jogue o talento dele fora. Porque muitos queriam ter essa oportunidade que ele tem, o talento que ele tem, e ele não está sabendo aproveitar. Se ele acha que ganhou dinheiro, ainda é muito pouco, cara. Entendeu? E se ele acha que a noite vai ser melhor para ele, vai ser mais feliz assim, mas é um talento que está sendo desperdiçado. Vamos falar do Flamengo, hein? Zico e Landim estão se bicando, tá? Landim falou numa entrevista: 1 hora Zico vai passar, que o Gabigol deveria aproveitar essa oportunidade. Tá dando uma alusão de que o Gabigol pode se tornar maior que o Zico, tá? E Zico respondeu da seguinte forma: eu ouvia vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um para o Flamengo. O Zico está eternizado, está em livros, vídeos e vários conteúdos. As pessoas passam as informações de Zico de pai para filho, por isso que a molecada gosta do Zico. Então, essa foi a resposta do Zico para o Landim, tá? E ele falou que cada um fala o que quer. O Brasil é um país de democracia. Cada um pode falar o que quiser. Por falar em país, né, Brasil, o Landim, na última eleição, apoiou o Bolsonaro. E com isso ele se afastou do governo federal.
E com a vitória do Lula, o tempo foi passando, ele convidou o filho do presidente, que esteve no Maracanã para assistir Flamengo e Amazonas. Com tudo isso, estão querendo se aproximar do presidente Lula. Por quê? Porque o Flamengo quer comprar um terreno para fazer o estádio, lá no gasômetro. E a Caixa, que é a órgão federal, está dificultando a proposta do Flamengo. O Flamengo quer pagar 250 milhões, a Caixa quer 450. E com essa aproximação, está vendo se o Lula dá um jeitinho, dá uma chorada ali com a Caixa, e a Caixa cede ao Flamengo, ou abaixa mais um pouco do que esses 450 milhões, para poder fechar o negócio. Tá? Então, realmente, essa aproximação do Landim é cunho político, tá? Para tentar economizar os gastos que o Flamengo vai ter. Tite está sendo cobrado pela torcida. Tite agora está aprendendo o que é o Flamengo. Tá? No Flamengo, você não basta apenas vencer. Você tem que convencer, tem que jogar um futebol bonito. E está devendo. E vamos falar do Vasco. O Vasco que nesse final de semana vai ter o retorno de João Vitor, Medel e Payet. Tá? Eles vão poder jogar contra o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo muito difícil lá. O Vasco é muito freguês do Atlético lá na Arena. Só ganhou uma vez, que foi em 2007. Pedrinho pode ser afastado da presidência do Vasco. O Vasco Associação não apresentou o balanço. E de acordo com a lei, Pedrinho pode ser afastado da presidência. Tá? Pedrinho alega que a culpa é do governo da presidência anterior, do Salgado, que ele mandou muita gente embora do financeiro. Tá? Isso é o Felipe Carregal que falou, o responsável por isso. Falou que como o Salgado mandou muita gente embora do conselho, ficou difícil atualizar, puxar todas as documentações, todos os dados necessários para fazer o balanço. A culpa é do Salgado. Vasco também tomou um não de Carrascal, técnico, tá? Falou não para o Vasco, já negou todo mundo do Brasil. Hugo Moura é dúvida, pois ele sofreu uma entorse no tornozelo, está em tratamento, estão acreditando que ele não vai jogar contra o Atlético Paranaense, tá? A situação do Vasco, o Vasco está sendo uma bomba relógio. Isso foi o que diz já o Euriquim, todo mundo falando sobre isso. E agora o vice-presidente do Pedrinho falou isso mesmo. O Vasco realmente está sendo uma bomba relógio. A SAF que veio para modernizar, para fazer as coisas que o Vasco não fazia, não está conseguindo fazer. Tá? O Vasco diminuiu muito pouco as dívidas, enquanto outros clubes como Bahia, Botafogo, tudo reduziram bastante. O Vasco diminuiu muito pouco e o balanço do Vasco, da que a SAF apresentou, deu positivo, deu maior? Deu, mas tudo aumentou, patrocínio, tudo tá aí. O Vasco ganhou dinheiro de Forte Futebol, de Globo, de não sei o quê. Um monte de lugar o Vasco ganhou dinheiro. Forte Futebol acho que ainda não. Mas de um monte de lugar o Vasco ganhou dinheiro. Aí aumentou a arrecadação. Mas o que a 777 fez? Nada. Então, exemplo, estão com medo de que a 777 acuse falência e o Vasco caia para a 4ª divisão. Porque esse risco corre, tá? A 777 não está boa, então corre o risco do Vasco falir. Então, tem que tirar essa empresa. O Pedrinho está tentando isso o mais rápido possível, para o Vasco não vir à falência. Então, são essas informações de hoje, tá? Fiquem conosco. Assim que der para atualizar mais, eu passo para vocês as informações. Tamo junto.